Então vamos lá, ó. A frase, né, a nossa primeira frase, Letícia respondeu a pergunta, voz ativa. E agora eu vou transformar essa frase na voz passiva. E vou explicar para vocês por que é voz passiva. A pergunta foi respondida por Letícia. Agora aqui, ó, a locução verbal, professora, o que é locução verbal mesmo? Dois verbos juntos, o foi e o respondida. E na voz passiva, sempre se usa o verbo ser, né? Ué, mas tá escrito foi? Claro, foi é o passado do ser, né? Ele foi, certo? Então a gente usa sempre o verbo ser conjugado e o verbo principal no particípio. O que é particípio mesmo? Cantado, pulado, brincado, ok? Então vamos. A pergunta foi respondida por Letícia. Foi respondida é o verbo, é a locução verbal. E o sujeito agora é a pergunta. Mas agora eu te pergunto, a pergunta, ela está praticando a ação de foi respondida? Não, ela está recebendo a ação. Ela não está praticando a ação de ser respondida, ela está recebendo. Já que ela está recebendo, né, já que o sujeito está recebendo, né, então a gente chama isso aqui, que essa frase está na voz passiva. Tudo bem? Voz passiva. E a voz passiva, ela tem dois tipos. Nós temos a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Essa que tem o verbo ser e o verbo principal no particípio é a voz passiva analítica. E nós temos a voz passiva sintética, que também é muito fácil, gente. Normalmente não aparece o sujeito na voz passiva sintética. Ó, sintética tem um Szinho de sintética, ok? Grava isso, hein? Ó, a pergunta foi respondida. Como que vai ficar? Respondeu-se a pergunta. Ou seja, lembra que eu falei para você gravar aí? Gravar o S de sintética? Para você gravar isso aqui, ó. Por quê? Porque na voz passiva sintética sempre tem o C. Respondeu-se a pergunta, tá? Ou seja, ó, dá certinho. A pergunta foi respondida por Letícia, respondeu-se a pergunta. Só que normalmente na voz passiva sintética o sujeito não aparece, tá? Ah, professora, sempre? Não, pode aparecer sim, mas normalmente ele não aparece, tá? Eu vou acrescentar um vídeo aqui também, dando uma explicação bem simplesinha, mas que é interessante falando sobre isso, sobre tornar uma frase na voz passiva sintética, tá? A voz passiva sintética, então, normalmente o sujeito não aparece e tem o C. Vamos lá, mais uma coisa. Tá faltando aqui a voz passiva, a voz reflexiva. A voz reflexiva, gente, é quando eu pratico e recebo a ação. Quando eu falo assim, ó, ele se cortou. Ele praticou a ação, né, de cortar e ele mesmo recebeu. Isso é um exemplo de voz reflexiva. Cortou-se, né? Ó, observe que também tem o C, mas só que agora na voz reflexiva, esse C aí, esse si, ele dá a ideia de praticar e receber a ação. Quando eu digo assim também, ó, minha filha penteou-se sozinha, ó, a ideia de ela praticar a ação de pentear e ela mesma receber essa ação, penteou-se, certo? Essa é a voz reflexiva. E para isso, como atividade de hoje, a nossa atividade vai ser o seguinte: eu quero que você crie aí no seu caderno, vai lá no caderno de português e escreva assim, ó, atividade da aula de português, coloca a data de hoje e faça para mim duas frases que esteja na voz passiva, na voz ativa, duas frases na voz passiva analítica, duas frases na voz passiva sintética e duas frases na voz reflexiva. Tudo bem? Deu para entender? Qualquer dúvida eu estou aqui, tá bom? Um abraço para vocês, desejo que vocês estejam muito bem. Estou sentindo falta de falar assim, ó, ei gente, presta atenção!
irmão? Gabriel, olha pra cá, né? De ficar assim, Otávio, tá me ouvindo, Otávio? Tá entendendo? De ficar o tempo todo chamando vocês, tá bom? Mas eu quero desejar aí realmente que vocês estejam todos bem, com a família bem, graças a Deus, e logo, logo estaremos juntos. Um abraço pra vocês, tchau!